Eu nunca fui desrespeitado por aluno. Nunca fui. Nunca fui também. Mas fui desrespeitado todos os dias pela Secretaria da Educação, pelo governo do Estado. Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo, professor da página filosofiahoje.com. Você já me conhece esse cenário aqui. E se você é aluno, professor, colega, trabalhador, já fez parte da comunidade Padre Réus, da Escola Estadual Padre Réus, conhece essas duas figuras aqui também. Então vamos lá, se apresente, por favor. Começa com o Osmar com mais experiência, né? Já estou dizendo, pode ser. Olá, gente, eu sou Osmar, sou professor de filosofia, assim como o Fábio, atuo numa jornada de 60 horas no Estado, 20 no Padre Réus, 20 no Ernesto Dornelles e 20 no Cônego Paulo de Nadal. E sou Wagner Garcês, sou professor de geografia, dou 30 horas no Padre Réus, tenho 10 horas no Otávio Rocha, na Escola Otávio Rocha, na Conceição. E estamos aí, né, lutando pela educação. Não é só a verba, ela tem que aumentar, ela não é suficiente, ela é menor do que a grande maioria dos países, principalmente os desenvolvidos, mas também dos em desenvolvimento também. Mas também tem que ter uma reestruturação do sistema educacional, né? A gente estava falando, o Fábio comentou comigo de, bom, o que eu mudaria? Eu acho que pouca coisa eu deixaria, né? Com certeza, né? E aí pode falar um pouco do que tu deixaria, então. Exatamente, né? Quando a gente fala em educação, que é o que a gente vai defender acima de qualquer outra coisa, a gente tem um diálogo aqui muito coerente, né? E uma vivência muito forte, né? Uma vivência muito forte, e o fato de sermos 3 pessoas diferentes, ideias diferentes, partidos diferentes, formações diferentes, vidas diferentes, mostra o quanto que essa escola Padre Réus é especial, né? Ela chegou a um nível de politização, um nível de diálogo incrível, né? E essa experiência positiva não pode só ficar ilhada ali. A gente tem que espalhar isso, né? E como que a gente vai poder fazer isso se a gente ficar lá, né? Representando essa experiência positiva na política, a gente consegue as estratégias para ampliar isso muito mais para todas as escolas. Porque o que a gente fez e o que a gente faz ali é tirar leite de pedra, porque o orçamento, o dinheiro que entra, é mínimo, né? E a gente consegue ali. O ideal é ter um investimento maior, é óbvio que sim, eu acho que a gente é unânime aqui, que tem que ter um investimento muito maior se quer melhorar a educação. Porém, também podemos pensar estratégias como que a gente viveu e vive no Padre Réus, que são incrivelmente bem-sucedidas. Então, assim, na nossa concepção, precisamos, no mínimo, duplicar imediatamente os investimentos em educação, né? Claro que só isso não é suficiente, outras medidas também são necessárias. Como nós falamos, para nós é fundamental na educação que a escola dê conta dessa abrangência, né, da realidade que é bastante complexa. Então, para nós, um dos papéis fundamentais da escola é se fazer o debate, né, fazer o debate das opressões, o combate aos preconceitos, né? Então, a diversidade, enfim, a realidade que os nossos estudantes vivenciam, ela precisa ser trazida para dentro da escola. Não, eu até ia, antes da fala do Osmar, eu já ia justamente introduzir essa questão de que como enriquece o ambiente das humanas entrar sociologia e filosofia em ciências humanas, que antes era geografia e história. Então, trazer essa ideia da filosofia, essa ideia do pensamento, essa ideia da continuidade, essa ideia da ciência, de como pensar, isso é fundamental na formação da ciência e das ciências humanas. E são reformas educacionais que vêm sendo implementadas lentamente desde 1990 e bolinhas, 98, eu acho. E eu acho, só que não se trabalha isso, tá? Mas e o quanto isso foi importante? Quem é que mediu isso? E aí, na questão administrativa, a gente percebe na Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, ali não tem um departamento de ensino e aprendizagem. Para justamente, como o Fábio falou, de tu replicar determinadas
determinados projetos que dão certo no Padre Hells, por exemplo, determinadas práticas que dão certo pedagogicamente, que funcionam, como replicar essas práticas. E isso também otimizaria os custos. Então, se nós dobrássemos o investimento em educação e aplicasse certo, através dessa medida de ciência, de investir nas coisas que dão certo, a gente praticamente quadruplicaria o investimento em educação na prática, né? Porque tem muita energia sendo desperdiçada. E tem que ser medido, não é só uma reforma educacional. Acho que é fundamental que exista sempre um acompanhamento, um aperfeiçoamento contínuo do sistema da educação. E a universidade deve ter um papel preponderante nesse monitoramento, nessa visão, nesse observatório, nessa ideia de que como melhorar as práticas, como melhorar a formação profissional, como melhorar as pesquisas científicas, como abraçar essa diversidade. Isso faz parte de pesquisar também. Como é que tu sabe como é que funciona qual é a diversidade de uma escola se tu não pesquisa? Se é só lá o que a gente acha, né, em outros dados. Então acho que isso faz parte da estrutura também. Uma das coisas, sim, uma das ideias, né? A mídia espalha muito que o Estado não tem dinheiro, que o Brasil não tem dinheiro e etc. Não é isso uma verdade absoluta. O Estado do Rio Grande do Sul é rico, o Brasil é um país rico, porém há um excesso de recursos que vão para algumas coisas. O que acontece? A verba está lá e a verba vem de cima para baixo, mais ou menos já ordenada o que deve ser feito dentro das escolas. E cada escola vive uma realidade diferente. Não tem como achar que uma escola de um bairro central de Porto Alegre vai ser igual uma escola de um bairro periférico, que vai ser igual uma escola do litoral, que vai ser igual uma escola da região sul, da fronteira. Com um país, 2, 3 países, né? Não vai ser. E esse modelo... Não, tranquilo. E esse modelo que vem de cima para baixo, que vem da caixinha, que é empurrado goela abaixo para nós educadores, tem sido o fracasso da educação gaúcha, que nos últimos anos vem caído numa posição de destaque e hoje ocupa lá os piores lugares, né? Cortar, reorganizar, repensar, e isso passa com o que o professor estava falando. Ouvir as demandas reais da escola, as experiências bem-sucedidas para serem replicadas, os problemas para serem enfrentados, né? Eu penso em comissões que participem professores, alunos muito importantes, toda a comunidade escolar, né? Levando isso para uma Secretaria da Educação que deve ser representada por educadores, né? Eu queria falar, é tão simples que parece uma ideia boa, né? Educação para educadores. Porque não é isso que acontece. Se coloca burocratas, se coloca políticos de carreira que não tem nenhum vínculo com a educação lá na Secretaria da Educação, né? Para fazer uma administração que desperdiça recurso, que já é pouco, né? Já é pouco e desperdiça. Tudo isso precisa mudar. Tudo isso precisa mudar. E uma coisa que eu acredito também bastante é o respeito ao professor. Muitos falam que o professor não é respeitado dentro de sala de aula. Eu, particularmente, depois vou perguntar a opinião dos colegas, eu nunca fui desrespeitado por aluno. Nunca fui. Nunca fui também. Mas fui desrespeitado todos os dias pela Secretaria da Educação, pelo governo do Estado. Muito bem colocado, muito bem colocado. Muito bem, Fábio. Bom, retomando o tema dos investimentos, nós defendemos particularmente a suspensão do pagamento e auditoria da dívida pública, né? Então, essa dívida, né, ela já foi paga na nossa concepção, mas a auditoria tem condições de indicar isso. Então, aquele dinheiro que está indo indevidamente para o bolso dos banqueiros, ele pode ser investido em educação, em saúde, em programas sociais, né? Então, dessa forma, temos como aumentar significativamente o investimento em educação. E também, além da questão que nós já colocamos, do fim do Senado, mas também o combate à sonegação dos grandes empresários, a questão das isenções fiscais, né? Então, assim, além de aumentar os investimentos, nós achamos necessárias outras medidas. Então, assim, temos exemplo
do programa o Politécnico, né, ensino médio politécnico, que houve uma tentativa de implementação aqui no governo Tarso, mas sem a devida discussão na base da escola, né? E detalhe, sem aumentar um único centavo do investimento. Então, para que um programa funcione, ele precisa de investimento. É preciso uma reorganização administrativa, como dizia o Fábio. Eu tive uma experiência de trabalhar 8 anos em Brasília, no Distrito Federal, de 2003 a 2011, e por incrível que pareça, lá, na época, né, já tinha a jornada ampliada, como tem aqui também, a questão de dar 6 períodos num único turno, né, mas o professor não tem como sair correndo para outra escola, assim não funciona. Então, um professor de 40 horas trabalha numa única escola e só entra em sala de aula num único turno, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde. No turno inverso, o que faz? Reuniões, coordenação, reuniões pedagógicas com os seus pares para desenvolver projetos, desenvolver e implementar projetos. Aí a coisa começa a funcionar, a interdisciplinaridade acontece. A educação, na verdade, tem que ser uma política de Estado e não de governo, para que ela tenha continuidade. Perfeito, perfeito.